Deixa eu ir abrindo esse Visual aqui no meu computador, que aquela problemática lá eu tinha levantado da lombada, eu consegui resolver no mesmo dia. E eu penso que talvez eu consiga resolver também aquele dos sonorizadores, da mesma forma. Da mesma forma, né? Sim, fiquei imaginando. Aí eu queria mostrar que eu acabei de chegar no escritório aqui, tô ligando o PC ainda. Eu estava em reunião até agora. Deixa eu te avisar, então. A gente testou e a Nicole, a questão ela tinha levantado, né, dos layers e estilos que não estavam aparecendo. Estavam aparecendo para ela não atualizados, né? E o que acontece o atalho, ela tinha, na verdade, não. Quando ela reinstalou, atualizou o State Kit, o atalho que ela tinha não foi atualizado. Então, no fim das contas, ela estava abrindo realmente o antigo. Por isso que ele não aparecia. Mas aí a gente tem uma outra questão, que até talvez você tenha aí uma melhor forma de fazer. Considerando que a gente está atualizando, né, o State Kit aí, sei lá, mensalmente, né, e aí de repente a gente pega uma nova atualização no meio do processo de desenvolvimento. Você tem ideia de uma melhor forma de atualizar o projeto a um novo padrão? Porque ele não assume automaticamente, né, isso. Sim, tem como fazer isso, é até relativamente prático, tá? O que não pode acontecer, por exemplo, assim, eu tenho lá o estilo de alinhamento. Aí, estilo de alinhamento, eu tinha definido que era vermelho. Mas aí depois, atualizou o State Kit e ele virou amarelo. O que não pode acontecer? O nome dele mudar entre essas duas formas. Se ele não mudar, dá de atualizar o antigo facilmente. O nome do estilo. Isso. A gente pode ver isso aqui, eu posso mostrar isso em prática. Tá? Até para a Nicole atualizar. Até, Nicole, se quiser complementar alguma coisa, né? O que eu percebi foi que eu tive que ficar realmente ali reajustando. Por mais que eu colocasse o estilo correto, né, o do DR geométrico, eu tinha que ir lá e ficar reajustando. Até no perfil eu precisei mudar. Para aparecer aquele label lá embaixo, eu precisei ficar mudando. Colocando o número 0, pedindo para ele jogar para baixo, reajustando tudo. É assim mesmo? Não é para ser algo trabalhoso, não. É para ser algo simples, tá? Então. Senão não seria um programa que conseguiria fazer metodologia BIM, né? Uhum. Ok. Então, vamos lá. Digamos que eu crie aqui um arquivo... Vou criar um arquivo aqui usando o template do AutoCAD. Ou seja, um template que, teoricamente, não é para ter nenhum estilo dentro. Então, vou criar aqui usando a CAD ISO. Criei um novo arquivo, ok. Deixa eu mudar meu plano de trabalho aqui, que eu estava trabalhando aqui com geoprocessamento, eu estava com a área de trabalho de mapas. Aí, voltando para o Civil 3D. Ok, o que precisa fazer? Vai precisar salvar o teu arquivo. Primeiro passo para conseguir trazer os estilos. Então, eu vou salvar ele aqui em algum local. Salvei em algum local, eu não faço mais nada. Se eu der um zoom, der um pan, der qualquer coisa, eu não vou conseguir ativar o comando. Vou vir aqui em Manage e vou vir em Styles, Painel Styles, Import. Bom, quer ver? Se eu clicar nele aqui, ele vai executar. Mas vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui. Cliquei nele e ele vai falar que tem que salvar. É esse erro que acontece. Quando não dá certo essa coisa. Então, volto lá, salvo o arquivo e vou direto lá para importar. Então, aba Manage, Painel Style, Import.
Ok? Aqui está o state kit, eu posso pegar aqui a versão correta e importar ele para cá. Ok? Vou dar ok. Se o estilo já existir, ele vai dar um aviso falando, o estilo já existe, quer substituir, não quer. Beleza, essa daqui é uma forma. Tá? Existe outra forma de trazer estilos para dentro do teu arquivo, que é através aqui, ó, do Styles Reference. Se eu vier aqui e colocar o StateKit como uma referência, deixa eu achar aqui. O StateKit como uma referência aqui dentro, o que vai acontecer? Ele também vai puxar os estilos, as layers, as configurações e todo o resto. Property sets e todo o resto vai vir igual. Qual é a diferença? Indo pelo Style Imports, é estático. Né? Toda vez que atualiza, precisa ir lá e ir no Style Import. Vindo pelo Reference, é dinâmico. Toda vez que o template é atualizado e você abre o arquivo, ele verifica lá no template e atualiza os estilos dentro do teu desenho. Okay? Qual é a diferença na prática? Assim, né? Essa versão aqui, onde a gente coloca o template referenciado, ela é mais pesada um pouco, o arquivo demora um pouquinho mais para abrir, quando abre ele, e o arquivo, né, não pode perder o caminho aqui, tem que estar sempre correto, não pode perder esse caminho. atualizou o template, é só ir lá e substituir o arquivo pelo novo, né? Ou abrir ele e editar lá para fazer a edição que você quiser. Então, em geral, o que eu uso? Eu uso essa versão aqui com template referenciado. Só que eu notei, por exemplo, que essa versão aqui é uma versão que é um pouco mais instável. Às vezes dá um problema lá, já aconteceu comigo 2 vezes. Dá um problema que perde todos os estilos do arquivo, não volta mais de jeito nenhum. Aí eu tive que fazer algumas configurações ali para recuperar o arquivo. E eu notei isso quando eu estava trabalhando em outra empresa, lá que aconteceu 2 vezes lá, eu tive bastante trabalho para recuperar os arquivos. Mas nos últimos anos aí que eu usei, eu não tive mais esse problema. Então, eu acho que talvez eles tenham arrumado esse problema. Então, eu uso essa versão aqui, eu acho mais prático, eu edito o arquivo lá, ele atualiza em todos os locais onde o template está referenciado. Eu acho mais prático. O que assim não é bom, digamos assim, se está trabalhando com essa forma? Não é bom criar o arquivo baseado no template e aí colocar ele como referência. Porque aí vai ficar dois estilos com o mesmo nome ali, um é do template, outro é referenciado, isso pode dar problema. Então, quando eu trabalho com essa forma aqui, os meus arquivos sempre começam em um template de AutoCAD, um template que não tem nada. Então, eu sempre venho aqui para criar o arquivo novo, aí quando pede para selecionar o estilo, eu não seleciono, por exemplo, o DR do Paraná. Eu abro aqui, por exemplo, o AutoCAD e seleciono o ACAD ISO. Aí o que eu faço? Eu venho aqui no referência, coloco o template do DR do Paraná. Coloco o template do DR do Paraná. O que está acontecendo? O meu arquivo está virando o template do DR do Paraná. Só porque ele está conectado dinamicamente. Se o template atualizar, ele atualiza aqui dentro também. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho todos os estilos que existem lá no DR do Paraná. Eles têm esse símbolozinho aqui de um clipe, né? Significa que é um anexo, algo que está fora. Todos eles, ó. Tem esse esquema. Então, esse template, ele não tem nada dentro. É tudo estilo que está vindo de fora. E se lá atualizar, vai atualizar aqui também. Essa atualização acontece toda vez que você abre o arquivo, ou vem aqui, abre essa janela e dá um OK nela aqui. Não precisa nem clicar em Reload, ele já atualiza de novo. Basicamente, assim que acontece.
No nosso caso aqui, eu acho que até como a gente está trabalhando ali naquele Autodesk Docs, ali, eu não sei como é que isso aqui se comporta trabalhando lá. No nosso caso, eu acho que talvez seja mais seguro usar a versão import. Então, deixa eu tirar esse template aqui. Ó, os estilos agora, eles vieram aqui para dentro, eles deixaram de ter o clique. Alguns estilos sumiram, outros se manteram. Né? Não tem muito controle aqui sobre isso. Basicamente, o que estava sendo usado em outro lugar, ele foi se mantendo. É os mesmos estilos, então se eu vier aqui agora no import, ó, preciso salvar o arquivo primeiro. Salvo o arquivo. Se eu vier aqui no import e importar o template, o que vai acontecer? Ele vai falar que alguns arquivos, alguns já existem. Vamos ver se eu acho algum. Ele não está importando, por exemplo, todos, porque os outros já existem. E não estão, digamos assim, diferentes. Não, eles não estão diferentes. Então, ele não vai trazer de novo. Se tivesse diferente, talvez fosse trazer de novo. Deixa eu alterar aqui alguma coisa para ver. Inclusive, eu já mandei para vocês essa versão onde está com os nomes das leis todos atualizados. Eu acho que já, né? Já sim. Esse 2, né? Que foi justamente que a gente subiu lá. Legal. Vamos lá. Ó, o que aconteceu? Esse template, esse aqui eu acabei de modificar, ele está diferente de como está no template. Aí eu dou um OK aqui. Ele vai me falar ó, que está importando desenhos, alguns estilos que estão duplicados vão ser sobrescritos. Você deseja continuar? Sim, desejo. Então, ele trouxe alguns estilos novos, que não ficaram quando eu removi o template aqui, a referência, e atualizou os antigos que foram modificados. Então, dá de trabalhando dessa forma aqui no nosso caso. Ó, ele falou aqui, ó, 533 estilos, 1440 configurações, e 57 desses estilos já estavam dentro do desenho. E agora sim, ó, voltou a ser o template completo. Então, essa é a forma como a gente faz essa questão de gerenciamento aí dos arquivos. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui algum arquivo que tenha superfície para a gente ver a questão da lombar. Ok, aqui eu imagino que a gente esteja com as superfícies criadas, ainda não. Eu vou criar aqui a superfície de pavimentação do desenho. Deixa eu... Pode ser assim. Vou criar ela com top. Beleza. Vamos lá, vamos fazer a lombada aqui então. Deixa eu abrir o Dynamo aqui também, fazer ele rodar. Ok. Vocês já se aventuraram no Dynamo? Eu ainda não. Eu nunca também. A gente teve uma imersão com ele no Pedro, final de 2020. E aí a gente, enfim, não mexemos, né? Na verdade, a gente fez lá, ele foi fazendo era um exercício de recuperar pontos de coordenada, eu acho. Vamos lá, eu vou dar um
um overview básico aqui desse aqui. Que a gente já vai ver aqui como é que funciona. Eu fiz bem rápido aqui, né? Aqui, na verdade, não precisa. Ok, então como é que funciona? Seleciono a polilinha e seleciono a superfície aqui que vai representar o perfil do local ali onde vai ficar a lombada, né? O Dynamo aqui ele vai pegar os vértices da polilinha, vai pegar o primeiro e o último e vai pegar a elevação da superfície. Depois ele vai fazer um cilindro usando 2 pontos, né? O ponto da superfície e um raio aqui, beleza. Fez a superfície, 2 pontos com raio. O que ele vai fazer? Ele vai mover esse cilindro para baixo, a fim de deixar ele enterrado para fazer só aquela parte de cima da lombada. O que ele vai fazer depois? Ele vai criar uma linha usando esses 2 pontos. Aí eu fiz aqui usando programação um pouco mais tradicional, não usando os códigos aqui, né? Ele vai criar uma linha usando esse ponto inicial e final e vai pegar um plano nessa linha que representa um plano infinito com aquele plano de corte ali da linha. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai criar um objeto e vai partir aquele sólido baseado naquele plano de corte. E vai ficar somente com a parte de cima ali da lombada. Né? Então, o cilindro, que era um cilindro inteiro, agora é só o bico de cima. Então, vamos botar ele para rodar aqui. Eu preciso criar a polilinha, que eu não criei. Vou criar a polilinha aqui. Seja daqui até aqui, né? Minha polilinha, deixa eu até botar ela de outro pouco. Amarelo. Então aqui em amarelo está a minha linha. Eu não testei que a minha linha está com elevação. É uma polilinha normal, mas ela está com elevação. Não sei se vai dar problema, eu acho que não. Eu não cheguei a testar isso. Mas eu pego ela e mando rodar aqui embaixo. Vamos ver. Aparentemente deu algum probleminha aqui. Ele deslocou um pouquinho para o lado. Deixa eu ver como ficou isso. Vamos ver. Poxa. Não estou conseguindo mostrar isso no 3D aqui para vocês.
Shades of Grey, que ver se vai dar. Que estranho meu... Ó, quando bota em 2D wireframe ele aparece. Bom, mas tá aqui a lombada feita. Ela ficou, né? Pelo que eu notei, ela ficou um pouquinho deslocada. Eu imagino por conta de estar com elevação ali na superfície. Tá aqui, ó. Ela ficou um pouquinho deslocada para o lado aqui. Eu não sei porque não está dando de ver, mas quando eu giro ela sozinha dá de ver como é que ela ficou, né? Ela fez ali o formato. E a linha. Deixa eu testar de novo, colocando a linha lá no 0. Talvez não dê esse problema. Aqui como eu rodei a partir do... Eu vou rodar ele pelo Player, que é uma versão um pouco mais simplificada de rodar as coisas. Aqui no Manager Player. O Player é como se fosse um atalho, né, para não precisar modificar o código quando vocês rodam ele. Deixa eu abrir ele aqui. Seleciono a pasta. Aí ele vai abrir, ele vai mostrar tudo que está dentro da pasta e vindo aqui eu consigo editar os inputs, né? O lápis vai abrir o Dynamo e vai dar de editar ele. O Play só roda sem nenhum input. E aqui eu consigo editar os inputs. Tem os dois inputs, né? O de selecionar a polilinha e o de selecionar a superfície. Ó, aparece aqui, ambos. Deixa eu selecionar a polilinha. Eita, a polilinha, beleza. Ela estava em 3D, né? E vai aparecer em algum local aqui, ó, a lombada. O que faz depois? Seleciona os inputs, clica aqui para rodar. Ó, ele rodou. Às vezes ele fala que ele rodou com erros, mas isso não significa que realmente teve erros, tá? Porque no Civil 3D tem um problema que é o seguinte. Ele considera que como as coordenadas estão muito longe do 000, ele considera que ele não conseguiu criar aquela geometria lá no 3D, mas lá no 3D do Dynamo, e aí ele acha que deu erro, mas na verdade não deu, tá? Funcionou perfeito. Isso é um problema aqui que tem no Dynamo. E aqui está a lombada criada agora. Vamos ver em planta para ver se em planta voltou a ficar deslocado. Se voltou a ficar deslocado, significa que tem algum probleminha ali acontecendo. E depois eu preciso dar uma mexida no código para verificar. Ele ficou deslocado de novo. Eu vou dar uma editada nesse código para ver se eu acho por que está acontecendo esse problema, ver o que está acontecendo para solucionar ele. Mas eu tenho a ideia de distribuir também com o Dynamo, Melissa, para fazer esses aqui. E aí essa técnica poderia ser usada também para fazer os sonorizadores, né? A pessoa poderia criar os retângulos que representam os sonorizadores, criar os retângulos que representam eles, e aí a partir desses retângulos, pelo Dynamo, fazer ali um Dynamo que criasse uma geometria 3D deles. E ele gera um objeto 3D. Isso, esse objeto aqui que ele gera é um sólido 3D. Deixa eu fechar aqui. Ó, ele gera um sólido 3D. Né? Esse sólido 3D dá de botar os property sets dentro dele. Daí
botar os property sets dentro dele. Uhum. Eu acho que talvez seja uma alternativa aí para conseguir Sim. distribuir isso sem ficar fixo, né? Sim. Não, parece ótimo. Tá. Talvez eu vá mudar algumas coisas, por exemplo, aqui eu criei um cilindro, só que o cilindro, por exemplo, se a pessoa quer fazer de um lado até o outro, por exemplo, aqui, ó, ele iria ficar enterrado no meio. Né? A pessoa colocando aqui um vértice no meio, ó, fazendo 2 vértices, eu poderia fazer um sweep, digamos assim. Eu crio um eixo com essa linha, crio o círculo e faço um sweep aqui, aí ele iria subir nesse meio, depois iria voltar a descer nas beiradas. Talvez fique um pouco melhor. Ok. E eu fiz rápido isso aqui também, então eu tenho quase certeza que eu usei alguns nós que são de personalizados, que a pessoa teria que instalar primeiro para depois poder usar. Aí depois, claro, eu faço de um jeito que não precise de nada disso. Uhum. Bom, a gente vai estudando. Eu quero ver também aí como o Pedro, se tem a possibilidade de colocar esses códigos aqui, ó, para aparecer aqui ó, junto com o DR, recursos adicionais poderia ter aqui, criar lombada, criar sonorizadores, defensa metálica também, que já foi criado, né? Uhum. Necessidade de Sim, botar aqui esses códigos. eu acho que sim, porque eles estão ali, mas eles estão meio escondidos, né? Maravilha.